Só quando a ilusão morre, a verdadeira conexão pode começar, não entre papéis, mas entre realidades. Nietzsche. O lado oculto da mulher e do amor. Você já sentiu que ninguém mais diz a verdade sobre as mulheres? Que cada conversa é ou adoração cega, ou ressentimento amargo, nunca clareza, nunca honestidade. A sociedade idealiza as mulheres como puras, nutridoras e moralmente superiores. Mas e se essa imagem for uma ilusão cuidadosamente elaborada? E se um dos filósofos mais controversos da história a tivesse desmascarado há mais de um século? Friedrich Nietzsche não tinha medo de dizer o que os outros não diriam. Ele não odiava as mulheres, mas também não as romanticizava. Ele perguntou: o que jaz sob a superfície? Não o que os homens querem que as mulheres sejam, mas o que elas realmente são. Sob as máscaras sociais, sob os ideais, sob os papéis que lhes foram dados. Ele viu algo desconfortável, algo que poucos ousam confrontar, mesmo hoje. Não porque seja ofensivo, mas porque é verdadeiro. Se você está cansado das mentiras, se está disposto a ver além das ilusões românticas e encarar a verdade crua e sem desculpas, então fique comigo. Porque uma vez que você entender como Nietzsche via as mulheres, você talvez nunca mais olhe para o amor, o poder ou a identidade da mesma forma. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais insights profundos como este. Parte 1. O véu da idealização, o homem e a fantasia. Nietzsche acreditava que os homens não amam verdadeiramente as mulheres. Eles amam uma ideia de mulher, uma projeção, uma ilusão cuidadosamente construída que os faz sentir seguros, inspirados, até superiores. Ele chamou essa idealização romântica de uma mentira perigosa. Para ele, a mulher ideal não era um reflexo da realidade, mas uma fantasia criada por homens que não conseguiam lidar com a natureza crua e complexa do espírito feminino. Em vez de encarar essa complexidade, os homens reduziam as mulheres a símbolos de virtude, de beleza, de salvação emocional. E ao fazer isso, eles tiravam a agência das mulheres e as transformavam em personagens em seus próprios dramas emocionais. Nietzsche achava isso não apenas desonesto, mas covarde. Ele argumentava que os homens mentem para si mesmos porque não conseguem suportar a verdade plena do que as mulheres são. Instintivas, estratégicas e impulsionadas por sua própria forma de poder. Essa máscara de idealização não era um sinal de amor, mas de medo. Medo da independência emocional, medo da autonomia sexual, medo de uma mulher que não precisa ser salva. Homens vestem seu medo de adoração, chamam-no de romance e enganam até a si mesmos. Mas quando a realidade irrompe, quando o ideal se quebra e a mulher real emerge, os homens frequentemente se sentem traídos. Não porque ela mudou, mas porque a ilusão que eles criaram não conseguiu se manter. Para Nietzsche, essa era uma das mentiras mais profundas da sociedade. Parte 2. A força silenciosa, o poder oculto da mulher. Nietzsche nunca viu as mulheres como fracas. Ele as via como mestras de um tipo diferente de força, uma que não grita, mas sussurra. Enquanto os homens frequentemente exibem seu poder de maneiras óbvias, Nietzsche acreditava que as mulheres haviam desenvolvido uma forma mais refinada de controle, não menos poderosa, apenas menos visível. Durante a maior parte da história, as mulheres foram privadas do acesso ao poder formal. Então elas se adaptaram. Elas aprenderam a influenciar das sombras, através do charme, da sedução, da precisão emocional. E enquanto os homens construíam seus reinos com espadas e discursos, as mulheres moldavam os homens que construíam esses reinos. Seu poder era relacional, psicológico e construído sobre uma profunda consciência da natureza humana. Elas entendiam o que movia os homens: desejo, ego, orgulho,
e aprenderam a moldar essas forças sem confronto. Não por malícia, mas por sobrevivência. Esse tipo de poder, embora seja mais difícil de ver, também é mais difícil de resistir. Nietzsche acreditava que as mulheres tinham um instinto para a estratégia, uma maneira de fazer os outros agirem sem que percebessem que estavam sendo liderados. E nesse sentido, ele as via não como vítimas da história, mas como táticas silenciosas dentro dela. A sociedade pintava as mulheres como passivas e dependentes. Nietzsche as via como calculistas, intuitivas e ferozmente conscientes de sua influência. No reino das relações humanas, a pessoa mais poderosa é frequentemente aquela que nunca precisa levantar a voz. Parte 3. A arte da aparência. Percepção é poder. Nietzsche acreditava que os seres humanos não são impulsionados pela verdade. Eles são impulsionados pela aparência. E nas mulheres, ele viu esse instinto elevado a uma forma de arte. Não por superficialidade, mas por necessidade. Em um mundo onde o poder direto lhes era negado, Nietzsche acreditava que as mulheres aprenderam a sobreviver através da ilusão, da performance e da cuidadosa elaboração da percepção. Ele não acusava as mulheres de serem falsas. Na verdade, ele admirava sua capacidade de navegar em um mundo hostil, dominando a superfície. As mulheres entendem que a máscara não é o rosto, e ainda assim, também sabem que a máscara importa mais. Para Nietzsche, a forma como as mulheres se apresentam não é vaidade, é estratégia. Sua beleza, sua graça, sua inteligência social não são adornos, são armas. Em uma sociedade que reduz seu valor a como são vistas, as mulheres aprendem cedo que o controle sobre a percepção é controle sobre o resultado. Mulheres têm uma compreensão intuitiva do simbólico. Elas entendem que as pessoas não se apaixonam pela realidade. Elas se apaixonam pelo que querem que a realidade seja. E ao moldar como são percebidas, as mulheres não apenas reagem ao mundo, elas o moldam. Em um mundo onde a percepção é poder, a vontade de aparecer torna-se tão importante, se não mais, do que a vontade de ser. Parte 4. Amor como campo de batalha e moralidade como arma. Nietzsche não via o amor como uma união pacífica. Ele o via como um campo de batalha, dois instintos opostos colidindo sob a ilusão do romance. Homens e mulheres, em sua visão, não estavam naturalmente alinhados, mas inerentemente em tensão. Os homens amavam de um lugar de idealismo, projetando seus sonhos nas mulheres. As mulheres, por outro lado, amavam com instintos mais aguçados. Para elas, o amor era menos sobre fantasia e mais sobre preservação, sobre encontrar força, proteção e vantagem. A sociedade vestia essa guerra de poesia e flores, chamando-a de romance. Mas sob essa doçura, Nietzsche via cálculo. Ele via duas forças usando uma a outra, moldando uma a outra, tentando controlar uma a outra sob o pretexto de união. Nesse sentido, o amor não era o fim do conflito, era sua forma mais sedutora. Nietzsche acreditava que a moralidade nunca era neutra, era sempre uma ferramenta. E quando se tratava de mulheres, ele via a moralidade não como um profundo compromisso filosófico, mas como uma forma de adaptação instintiva. Não era sobre verdade, era sobre sobrevivência. Em um mundo onde a força bruta pertencia aos homens, as mulheres recorreram à moralidade como um mecanismo de defesa. Ao elevar valores como humildade, paciência e autossacrifício, elas criaram um quadro onde suas características eram elogiadas, não porque fossem universalmente boas, mas porque eram estrategicamente eficazes. A moralidade tornou-se uma forma de ganhar influência em um mundo que se recusava a lhes dar poder diretamente. Para Nietzsche, a postura moral nunca era inocente, era performance. E nas mulheres, moldadas por séculos de dependência, tornou-se uma maneira de navegar em um mundo hostil,
sem nunca parecer lutar. Não com armas, mas com princípios, emoção e silêncio. Parte 5. A mulher independente. O futuro da disrupção. Nietzsche viveu em uma época em que se esperava que as mulheres fossem passivas e obedientes. Mas mesmo assim, ele viu a tempestade se aproximando. Ele viu os primeiros sinais de uma mudança. Mulheres começando a questionar, a desafiar, a ir além dos papéis que a história havia escrito para elas. Ele acreditava que a força das mulheres sempre foi subestimada, não porque fosse invisível, mas porque era velada. Por séculos, seu poder foi sutil, indireto, vestido de doçura. Mas o que acontece quando esse poder não se esconde mais? O que acontece quando as mulheres param de precisar dos homens para proteção, aprovação ou identidade? Nietzsche temia que a ascensão da mulher independente abalaria os próprios alicerces da sociedade. Não porque ele achasse as mulheres incapazes, mas porque ele acreditava que a maioria dos homens não estava pronta. O homem médio, criado para se sentir superior por padrão, sentir-se-ia profundamente ameaçado por uma mulher que não precisasse mais de sua força, sua renda ou sua validação. E essa ameaça não se manifestaria como respeito. Manifestar-se-ia como ressentimento. Isso não era misoginia, era predição. Nietzsche sabia que uma mulher libertada da dependência se torna uma força da natureza, não mais confinada à manipulação emocional ou à superioridade moral. Ela se torna direta, assertiva e inabalavelmente autodefinida. Esse tipo de mulher, Nietzsche acreditava, aterrorizaria um mundo construído sobre ilusões confortáveis. Ele não escreveu isso como celebração ou condenação. Ele escreveu como um aviso, que o futuro não seria moldado pelo equilíbrio, mas pela disrupção. A ascensão da mulher independente não criaria harmonia, provocaria conflito, confusão e uma dolorosa redefinição de identidade para ambos os sexos. Porque quando as mulheres param de pedir permissão, o velho mundo perde o controle. E para Nietzsche, isso era tanto inevitável quanto irreversível. Nietzsche não escreveu sobre as mulheres para insultá-las. Ele escreveu para desmascarar a ilusão. Porque para ele a verdade era sagrada, mesmo quando brutal. Sua filosofia não estava enraizada no ressentimento. Estava enraizada na clareza. E nessa clareza, ele via uma possibilidade além dos jogos intermináveis de controle, dependência e negação. Ele via a chance para algo mais elevado, uma nova forma de relação, onde homem e mulher abandonam as máscaras, as fantasias, os jogos de poder. Onde eles se encontram não como salvadores ou adversários, mas como iguais em poder, iguais em escuridão e iguais em potencial. Não iguais no sentido de serem idênticos, mas igualmente falhos, igualmente capazes de transcendência. Para atingir esse ponto, deve-se abandonar o ressentimento. O homem deve abandonar sua amargura. A mulher deve abandonar sua raiva. Só então, algo mais profundo poderá emergir. Uma redefinição do que significa conectar-se. Não baseado na ilusão ou no medo, mas na força compartilhada. Não na dominação, mas no devir mútuo. Essa visão é desafiadora e não é para todos. Mas e você? Está pronto para ver a verdade, por mais desconfortável que ela seja? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo se ele te fez pensar e se inscreva no canal para mais discussões que ousam ir além da superfície. Até a próxima!